Olá, é um prazer estar aqui com você hoje na Vibe Mundial, falando ao vivo. E para quem não me conhece, eu sou a Lucia Arantes, psicóloga, coach, trabalho com biorressonância e vou falar hoje, explicar um pouco mais detalhado sobre como funciona a biorressonância, o que é a biorressonância. Vou trazer também um depoimento de um cliente onde fizemos um trabalho agregando não só a biorressonância, como também o biomagnetismo, que é uma outra terapia muito interessante. E aí também contando para vocês que hoje me despeço de vocês e a partir de agora vocês precisam me encontrar aí na rede social. No site Lucia Arantes, Facebook Lucia Arantes Oficial, Insta Lucia Arantes, enfim. Vocês vão me encontrar no YouTube Lucia Arantes com bastante conteúdo para vocês sobre biorressonância, sobre outras abordagens que eu falo bastante, enfim. Tenho muito a agradecer à rádio, né? Eu tô aqui há 6 anos e hoje eu tô com uma proposta diferente de trabalho, por isso a gente está fazendo essa transição, o que não quer dizer que eu não volte, né? Porque eu gostei muito do pessoal, agradeço muito a Miriam, a Lucy, minha xará, agradeço a Cleo, as meninas da recepção, enfim, agradeço os técnicos, o Pedro, Donizete, Jean, André, enfim, todos que cooperaram, me ajudaram, enfim, me trouxeram muita informação, muito conhecimento desse mundo que eu desconhecia. Então, estou aqui agradecendo todo mundo de coração e quem sabe daqui a um tempo eu volte. Mas agora nós vamos focar na mídia social. Enfim. Então, quem nunca ouviu falar em biorressonância são equipamentos de alta tecnologia, tá? Hoje a gente tem equipamentos com inteligência artificial e outros sem inteligência artificial. O que é um equipamento de inteligência artificial? Ele vai fazer como se fosse um scan do teu corpo, ele vai verificar os pontos que estão em desequilíbrio e vai indicar os melhores tratamentos. E na própria sessão nós vamos reenviar uma outra frequência para o teu corpo. A biorressonância são equipamentos onde a gente vai conectar sensores no seu corpo. E o equipamento que tem inteligência artificial, o próprio software, é capaz de fazer toda essa avaliação de tudo que está acontecendo, tanto no âmbito físico, mental, emocional e energético. Quando a gente tem um equipamento de biorressonância sem inteligência artificial, implica que o terapeuta deve saber qual é o melhor tratamento para você. E, óbvio, a partir daí vem as perguntas, né? Eu também faço uma série de perguntas, eu também quero saber o que está acontecendo em todos os âmbitos, se a gente tem que focar a sessão num ponto específico ou não, ou a gente faz uma sessão mais abrangente. A sessão já é tratamento, é um tratamento indolor, não é invasivo, é um tratamento onde qualquer pessoa pode fazer, com exceção de quem usa equipamentos eletrônicos no corpo, dispositivos eletrônicos, tipo marca-passo ou algum outro dispositivo, porque a gente trabalha com condutividade elétrica. Esse é o único restritivo, porque pode interferir na programação do seu equipamento, do seu dispositivo do corpo. Fora isso, desde bebezinho até as pessoas com mais idade, sem problema nenhum, todas podem receber o tratamento. Além de ser indolor, além de ser rápido, é uma sessão que na própria sessão a pessoa já se percebe melhor. Tem pessoas que têm pouca sensibilidade. Então, eu já tive clientes que durante a sessão, as coisas que fomos falando, a pessoa não se identificava muito, às vezes não sentiu nada e depois acaba retornando. E aí, essas pessoas, normalmente, eu faço questão de perguntar
O que elas sentiram? Porque durante a sessão a pessoa não consegue identificar e depois me traz a resposta dizendo, olha, me senti super bem, na hora que você falou eu não fiz muitas conexões, depois a partir daí eu fui fazendo uma série de conexões e realmente tem a ver. O índice de acerto desses equipamentos é de 85 a 95%. Aqui no Brasil, eu sou uma das que tem mais equipamentos com inteligência artificial. Eu tenho 3 tipos de equipamentos. Um que a gente pode fazer à distância e presencial, onde a gente olha tudo, físico, emocional. Ele capta. Como é que funciona esses equipamentos? Eles captam a informação da pessoa através do campo morfogenético. Todos nós temos uma frequência específica, como cada órgão do nosso corpo tem uma frequência. Quando a gente fala do sistema digestório, por exemplo, tem uma frequência específica. Ao mesmo tempo dessa frequência, tem também a frequência específica do baço, do fígado, do rim, ou seja, cada célula, cada sistema vibra numa determinada frequência. Dependendo dessa área, né, de harmonia, então, por exemplo, se você pode vibrar em torno de 500 Hz, está vibrando, tem células, se você tem um problema, por exemplo, no fígado, e as tuas células vibram, algumas 500 Hz, a outra 520, outras 480, significa que elas estão tentando compensar as que não estão cumprindo lá os 500 Hz, outras têm que trabalhar mais. Outras não dão conta. Quando a gente trabalha com esse sistema, a gente ajuda esse sistema a funcionar harmonicamente. Então, a gente manda pulsos para que aquele órgão, aquele sistema, vibre numa frequência harmônica. E o que tem que ter claro para a gente é que nós estamos interconectados. Então, o rim funcionando bem, outros órgãos funcionarão também. E aí a gente pode ampliar esse sistema. Então, eu estou pensando só no meu corpo, né? Se o rim não tá bom, ele não vai filtrar direito, posso ter problema na vesícula, e aí eu posso ter outros e outros problemas. Quando eu penso em relacionamento interpessoal, é a mesma coisa. Se eu não estiver bem, provavelmente eu vou gerar conflitos na minha casa, vou gerar conflitos no trabalho, vou estar sempre mais irritada. Então, ou seja, se o meu organismo, se a minha individualidade, se a minha pessoa não está bem, eu também causo em torno um desequilíbrio e as relações adoecem também. Eu estou falando isso porque o objetivo da biorressonância é ajudar o corpo a vibrar numa frequência melhor, numa frequência harmônica, numa frequência onde você consiga ter qualidade de vida, ter bem-estar, se sentir bem, se sentir disposta, ter uma noite de sono melhor, ajuda a reduzir estresse. Ela trabalha com a biorressonância, ela manda pulsos numa frequência muito baixa, então a pessoa não sente nada na sessão a não ser relaxar. A gente ajuda o teu corpo a voltar a trabalhar sem estresse, sem tensão. Então, tudo isso faz com que você reduza teu estresse, fique mais harmônico. Quanto mais harmônico, menos doença. Quanto mais equilibrado, menos doença. Nós somos um corpo em funcionamento e tudo está interconectado. Se eu penso, né, a gente fala de toxicidade, por exemplo. Se os meus pensamentos são pensamentos onde eu tenho uma tendência a olhar as coisas de uma maneira negativa, ruim, sou muito crítica, julgo com muita facilidade. Normalmente eu fico mais estressada que outras pessoas. Por quê? Porque é tudo muito negativo, E quando nós estamos pensando, vibrando nesse padrão, o nosso sistema de alerta, o nosso corpo, ele fica em estado de prontidão. Por quê? Porque algo ruim pode acontecer e eu preciso reagir rapidamente. É instintivo. É como se nós programássemos o nosso corpo a viver em estado de alerta. Isso é terrível,
Porque sistema imunológico fica mais deprimido, a parte muscular do corpo fica mais tensa. Às vezes você só percebe isso quando os músculos estão todos duros. Você vai fazer uma massagem, está tudo duro, tudo tenso. Isso significa o quê? Que ao longo do dia a gente vai tensionando, tensionando. E todo o nosso corpo, o nosso corpo físico, ele responde a esses padrões de pensamento. E aí a gente vai gerando toxicidade no nosso corpo. Necessariamente não foi o alimento ou alguma outra coisa que uma medicação, por exemplo, que me fez mal. Não é isso. O meu pensamento produz toxicidade no corpo. Se eu tenho essa consciência, eu consigo trabalhar isso melhor e óbvio, né? Não é tão simples como eu estou dizendo. A gente tem que trabalhar crenças, tem que trabalhar padrões de pensamento, tem que ampliar a nossa lente. E tudo isso vem com muita consciência. A tomada de consciência é muito importante. Porque, primeiro, eu vou saber se eu estou exagerando, né? Se eu estou criando uma catástrofe numa situação que não precisa tudo isso. E aí, quando eu me dou conta desse padrão de pensamento, eu consigo recuar. Eu consigo trabalhar esses pensamentos em outra direção e me sentir mais relaxada. Além de fisicamente o próprio equipamento ajudar o corpo a vibrar numa frequência mais relaxada, mais tranquila. Então, assim, é muito legal. Para vocês terem uma ideia, o que esses equipamentos trabalham, né? Eles trabalham tanto no campo físico, e aí do físico a gente pode falar de alergia, de toxicidade, de dores crônicas, de dores agudas, de problemas, patologias crônicas, tipo diabetes, colesterol, tudo isso a gente pode ajudar o corpo a funcionar melhor. Nenhum desses tratamentos suprimem a medicação que vocês tomam, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que continuar tomando o seu remédio. Quem tem diabetes tem que continuar tomando a medicação prescrita. O que a gente observa com esses tratamentos é assim. Então, o médico tem uma possibilidade de começar a dar 50 miligramas para você de uma determinada medicação até 200. Quando a pessoa começa esses tratamentos, a gente percebe que fica no 50. O corpo começa a harmonizar de tal forma que não há necessidade de aumentar a dosagem e muitas vezes há necessidade de reduzir a dosagem. E às vezes até suprimir, tirar a medicação. Mas quem vai fazer isso é o médico, é o profissional que está te atendendo e que vai perceber a tua melhora. Na medida em que você vai melhorando, que você vai respondendo mais, ele vai modificando. Algumas doenças são crônicas. E aí, por exemplo, se a gente vai falar de diabetes, para você tirar essas medicações, tem que ter uma mudança global. Então, tem que ter uma mudança de hábito, uma mudança de atitude, uma mudança mental. E não quer dizer necessariamente que você vai tirar 100% a medicação, mas que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, não tenha dúvida. A doença, ela vem por um desequilíbrio dessa parte elétrica, né? Dessa parte energética. Está relacionado a conflitos emocionais, a questões que a gente olha e que a gente não resolve, conflitos. E aí, o que acontece? Você começa a produzir desequilíbrios no seu corpo. Olhar a doença como um movimento de aprendizagem, de entender o que está acontecendo com você, é muito importante. Tem doenças que elas estão relacionadas ao nosso padrão de informação intergeracional, familiar. E aí também a gente precisa usar outras ferramentas para olhar isso, se necessário. Por exemplo, a constelação é uma forma da gente olhar esse tipo de doença e trabalhar também a tomada de consciência, a mudança de atitude e o equilíbrio nesse sistema que nós carregamos em cada célula do nosso corpo. Nós carregamos todas as informações das nossas gerações anteriores.
Então, é importante ter isso muito claro. A gente tem várias ferramentas para tratar. A biorressonância, ela trabalha num nível onde essas informações, inclusive essas informações ancestrais que a gente carrega, ele também mexe, porque a gente tem uma parte da terapia que ela atua nesse campo, no campo do karma, no campo desse padrão energético. Então, ele consegue também atuar nesse campo e fazer mudanças profundas, que a gente vê assim. Às vezes a pessoa não acredita em mudanças e a gente começa a trabalhar com a biorressonância quando você vê a pessoa está completamente diferente. O semblante muda, a postura, a tomada de consciência. Então, assim, é muito legal, muito interessante. Ela funciona trazendo equilíbrio para o corpo, relaxando a tensão muscular, aliviando dor. E o que ela trata? Ela trata degeneração. Uma coisa que é muito legal, eu tenho alguns clientes que trabalham, é redução de peso, ganho de massa muscular. Atletas também de alta performance, o equipamento ajuda muito nesse equilíbrio. Controle, como eu disse, né, de colesterol, diabetes, pressão, cardiopatia, sistemas digestivos, enfim, isso na parte física. Na parte psicológica, ele trabalha depressão, ansiedade, estresse, né? O estresse tem algumas fases, pode estar no físico, pode estar no emocional, no psicológico, pode estar nos dois. Então, o estresse, ele trabalha redução de conflito. A gente trabalha também concentração, atenção, déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de controle de impulso, tudo isso a gente trabalha no equipamento. Além de trabalhar a parte energética, chakras, aura, a gente trabalha, como eu disse, na liberação de determinados karmas, às vezes é possível, às vezes não é possível, mas tudo isso, os equipamentos, eles conseguem atuar. Hoje eu tenho esse equipamento que olha nessa amplitude, além de uma biorressonância capilar, que é através do fio de cabelo, a gente faz um scan de tudo que está acontecendo no teu corpo, interno e externo. E aí a gente dá um relatório, onde você vai seguir esse relatório, essa indicação alimentar. A partir daí, você vai percebendo as mudanças, porque as células do nosso corpo vão se renovando. Tem células que se renovam a cada 24 horas, tem outras a cada 90 dias, outras a cada 120 dias, e as que demoram mais tempo para se renovar são os ossos, que levam até 7 anos para renovar essas células. Então, ou seja, enquanto nós estamos batendo esse papo aqui, muitas células do seu corpo e do meu já morreram e já nasceram outras. Então, isso é muito interessante, não tem efeito colateral nenhum. É raro relatos onde a pessoa, pós-sessão, nas próximas 24, 48 horas, se sentem mal, às vezes com dor de cabeça. Acontece, porque a gente muda o padrão vibracional do seu corpo. É muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. De resto, não tem nada. Sensação de bem-estar é muito mais comum, disposição para fazer as coisas muito mais comum. E eu quero trazer uma pessoa com um depoimento onde eu fiz algumas técnicas, além da biorressonância, o biomagnetismo. Vamos ouvir o depoimento do Daniel e aí a gente conversa sobre o que aconteceu com ele. Confiando mais em você, com menos medo de se expor, como é que tá isso? Sim, eu tô confiando mais em mim, eu me sinto mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado. Legal. E as dores físicas, aqueles tremores, aquela rigidez que você falou lá no começo, que você ficava com o corpo bem intenso, como é que tá hoje? Diminuiu em 90% praticamente. Que legal. Me conta uma coisa, a gente usou a biorressonância, o biomagnetismo e N outras técnicas, né? Sim. Me conta um pouco da sua experiência da biorressonância e do biomagnetismo, porque assim, são terapias diferentes que a maioria das pessoas não conhecem. Como é que foi para você fazer
as primeiras sessões de biorressonância, o que que você sentiu? E depois quando nós fizemos o biomagnetismo. Quando comecei a fazer a biorressonância, eu comecei a sentir uma tranquilidade, uma paz que foi aumentando semana a semana, foi aumentando a confiança, a disposição física. Foi como se eu tivesse sido tratado de maneira geral, o emocional, o físico, o mental. E depois de algumas sessões, depois de, se eu não me engano, umas 10 sessões de biorressonância, nós começamos a fazer o biomagnetismo. O que se sentiu nas primeiras sessões de biomagnetismo? A primeira sessão de biomagnetismo eu senti um relaxamento muito grande. Inclusive foi tão grande o relaxamento, quando eu terminei a sessão, eu estava com os olhos todos lacrimejando. Eu tive até dificuldade de levantar de tão relaxado que eu estava. É como se eu estivesse em outro mundo. Estava muito, muito relaxado, em paz, tranquilo. Inclusive, eu tenho um problema de miopia, inclusive melhorou a visão. Eu estou muito melhor. Joia. Você recomenda? Recomendo. É muito relaxante, ajuda a trabalhar as partes tanto físicas como as partes emocionais. Eu sou o Daniel, eu tenho 50 anos. Então, pessoal, muito legal. O trabalho com o Daniel, ele veio num nível de tensão e estresse muito alto, né? O trabalho foi um trabalho de 3, 4 meses com ele, com sessões semanais, um trabalho muito intenso, onde a gente trabalhou o padrão de pensamento, nós trabalhamos biorressonância, trabalhamos biomagnetismo. O biomagnetismo é uma terapia com ímãs, onde a gente coloca pares de ímãs em determinadas partes do corpo. Esses pares de ímã neutralizam o pH daquele sistema. Então, se a gente está trabalhando o sistema digestivo, tem vários pontos que a gente vai equilibrando. Então, quando a gente neutraliza o pH, é muito interessante porque a dor, a tensão muscular, a infecção, tudo isso melhora, entra em estado de equilíbrio, harmoniza, né? Enfim, mas para quem quer conhecer o meu trabalho, precisa ligar no 11 50 49 0863. Pode me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880. É um trabalho onde a gente vai trazer para vocês, além dessa tecnologia fantástica, né, que não interfere em nenhuma, assim, o meu estado emocional, ou se eu estiver gripada, ou qualquer outra coisa, você vai receber a terapia 100%. Então, é uma terapia onde o resultado efetivo é muito interessante para a pessoa, porque é 100% da pessoa. Cada um tem uma capacidade de absorção, né? A gente, na biorressonância, a gente identifica até a receptividade inconsciente ao tratamento. Tem pessoas que têm uma receptividade na sessão de 100%, outros 70%. E independente da consciência, é o quanto que a pessoa está inconscientemente aberta e disponível para aquele tratamento naquela sessão, que não quer dizer que na outra seja igual. Então, cada sessão, uma é diferente da outra e a gente vai produzindo mudanças, melhora a autoestima, confiança, segurança, você se conhece mais, tem informações que vêm que provavelmente a pessoa demoraria muito para me trazer essa informação. E quando aparece no sistema, significa o quê? Aquilo precisa ser visto. Aquilo é o que é importante nesse momento. E a partir daí, a gente consegue fazer um trabalho muito mais efetivo e eficiente para que você possa realmente melhorar. Esses equipamentos, aqui no Brasil, tem pouco tempo, 10, 15 anos. Nos Estados Unidos, mais tempo, mas onde vem a maior parte dos estudos e desenvolvimento desses equipamentos é da Rússia. Então, eu tenho equipamento russo, eu tenho equipamento americano e tenho equipamento alemão.
E tem brasileiro também. Então, para a gente não ficar brigando com ninguém. Quem quiser conhecer novamente, vou repetir os telefones: 11 98 654 0880. Eu vou mandar todas as informações para vocês. E quem quiser ter mais informações a meu respeito, pode entrar no YouTube, Lucy Arantes, Instagram, Lucy Arantes, Facebook, Lucy Arantes Oficial, e também no meu site, Lucy Arantes, tem lá bastante informação de tudo que eu faço. Então, pessoal, um grande abraço a todos e gratidão pela frequência e por ter me acompanhado durante todos esses anos. Um grande abraço.